história do Vasco é uma história assim, muito especial, porque não é apenas uma história esportiva, dos campeonatos que possa ter ganho, dos grandes craques que vestiram a camisa do clube. É uma história social também, né? E é um clube que tem muito a ver, é um verdadeiro capítulo da história do Brasil. Bom, 88, né, o fim da escravidão no Brasil, a assinatura da Lei Áurea, ela representou uma mudança jurídica no país, ou seja, do ponto de vista da lei, não tem mais escravo. Então a abolição ela vem para romper com uma dimensão jurídica. Só que ela não garante a inserção plena do ponto de vista social e cultural do negro. Então a gente tem uma questão importante aí, porque muita gente pensa a liberdade como um elemento exclusivamente jurídico. Só que liberdade não tem a ver apenas com não ser escravo do ponto de vista formal. Tem a ver com possibilitar que as pessoas usufruam de cenários de liberdade, de experiências de liberdade. Então, tão ou mais importante do que um papel, que tem o seu valor, é garantir que as pessoas possam usufruir de uma vida plena. Ou seja, com acesso a emprego, com possibilidade de usufruir de bens culturais, bens materiais. E isso aí não foi uma coisa bem articulada nesse processo de finalização da escravidão. Então, de fato, é um grande ganho, é um avanço, sem dúvida nenhuma, o fim da escravidão do ponto de vista formal, mas há permanências, há reminiscências. E elas são sentidas ainda em maior ou menor medida pela sociedade, em diferentes espaços. Mas é notório ainda que a sociedade brasileira se ressente desse processo. Agora, o fato é que, no que diz respeito ao desenvolvimento do Brasil, essa ideia de racialidade está posta nas relações sociais. E o negro está na parte mais baixa da sociedade. Então aí ele fica aí resguardado nas piores posições econômicas e ele é visto como um ser de segunda classe, ele é um cidadão de segunda ordem. Então, mesmo no caso do homem negro ser livre, ele não é visto como um cidadão de plena potência como os demais. E isso é muito notório no Brasil, na própria política pública. O Brasil, por exemplo, em 1911, né, que é um contexto um pouquinho anterior a esse aí, ele envia um museólogo do Museu Nacional, pertinho aqui da gente, também, São Cristóvão, e que vai representar o Brasil no Congresso das Raças, e esse museólogo chamava-se Dr. João Batista de Lacerda. E ele dizia nesse congresso que o Brasil em 100 anos, portanto 2011, seria um país branco e, consequentemente, civilizado. Ou seja, a mentalidade republicana brasileira ainda guardava uma ideia que associava branquitude à civilidade. Então, naturalmente, isso vai se capilarizar por todas as áreas da sociedade. Vai capilarizar no esporte, vai capilarizar na economia, vai capilarizar em todas as áreas. Então, qual no Vasco, se pensa em fundação do Vasco, a gente tem dois fatores principais, a imigração portuguesa e o contexto de desenvolvimento do esporte na cidade do Rio de Janeiro, ok? É muito simbólico, e mais do que simbólico, é bastante importante o fato do Vasco ter eleito o primeiro presidente negro de um clube esportivo no Rio de Janeiro em 1904, né? Já aí 16 anos após a abolição da escravidão. E não só o elegeu, né? Cândido José de Araújo, o famoso Candinho, ele foi eleito e reeleito, né? E vai ser dentro dos seus mandatos que o Vasco vai conquistar os seus dois primeiros títulos no remo, eles vieram no remo, que foi a conquista de 1905 e o bicampeonato de 1906. No futebol, essa assimilação, essa política de assimilação do Vasco, ela vai absorver também as camadas populares de uma forma geral e especialmente a presença do negro. Então o Vasco ele se torna um espaço para que o homem negro pudesse disputar de igual para igual com os homens brancos dos outros clubes. O Vasco ele vai ter o bibliotecário dele, vai ensinar os seus jogadores a ler e a escrever para que eles tivessem condições, as ditas condições morais para a prática do futebol. Ele vai dar o emprego, ele vai conseguir fazer com que esses jogadores, por exemplo, como o Nelson da Conceição, que foi o primeiro goleiro negro do Vasco, da seleção brasileira, né? Ele vem do Gente de Dentro, ele era chofer de praça, taxista, né? E a Liga não aceitava. Então o Vasco vai, através de um dos seus dirigentes, colocá-lo no comércio, para que ele atuasse no comércio e tivesse condições, segundo a Liga, para praticar o futebol. A Liga Metropolitana de Futebol, ela foi criada em 1905
O primeiro campeonato que a gente conhece como Campeonato Carioca hoje foi em 1906. De 1906 a 1922, nenhuma equipe campeã tinha no seu quadro jogadores das camadas populares, homens, brancos e negros de baixa condição social. Nenhuma equipe. Somente em 1923, já com a ascensão do Vasco, com suas camisas negras, a Série A da primeira divisão, que o Rio de Janeiro vai ter, estamos falando do Rio de Janeiro, capital do Brasil, uma equipe campeã com jogadores das camadas populares, né? Então, quando os vascaínos, de uma forma geral, e outros falam da importância esportiva dos camisas negras, a gente está falando de uma revolução dentro do futebol da cidade do Rio de Janeiro, dentro da principal liga da cidade do Rio de Janeiro. E o que ocorria na capital do Brasil repercutia a nível nacional e internacional como nenhum outro lugar do Brasil. Então, é mais do que simbólico. A conquista dos camisas negras, ela vai revolucionar o futebol brasileiro. E o Vasco, ele, por ter tido, né, essa atitude diferente de ter sido aberto para pessoas, para todas as pessoas, né, ele acabou sendo excluído da liga da época, né? A alegação era de que ele tinha jogadores que eram de origem social inferior, né? Então, por exemplo, a origem social dos atletas dos grandes clubes, dos clubes de elite, Fluminense, Flamengo, Botafogo, América, você tinha que ter um diploma universitário, ou você tinha que estar cursando uma universidade. Se você fosse militar, você tinha que ter uma patente mais alta, você não poderia ser um soldado raso, ter uma baixa patente, né? Você não poderia ser um trabalhador braçal, nada disso era aceito. Então, o Vasco e os seus jogadores, né, enfrentaram, volto a dizer, pelo menos 3 tipos de preconceito: o preconceito social, o racismo e o antilusitanismo. De uma forma ou de outra, prejudicava tanto o seu corpo associativo, falando dos jogadores, que eram sócios do Vasco, precisa destacar isso, eram sócios do Vasco. Alguns deles chegaram a grande benemérito, por exemplo, o Bolão, que é o Claudionor Correia, ele foi grande benemérito do Vasco, negro, chegou a ser diretor de esportes aqui na década de 30, de esportes terrestres, ou seja, ajudou a comandar o futebol do Vasco na década de 30 aqui. Eles enfrentaram esses preconceitos e conseguiram conquistar títulos, alcançar a idolatria. Nelson e outros eram ídolos na época, né? E isso vai mostrar, acredito eu, para uma quantidade significativa da sociedade, né? E falando de uma parte que está acompanhando o futebol gigante, cada vez mais gigante, que eles tinham sim condições de serem campeões também no campo, na principal liga da cidade do Rio de Janeiro. O Vasco, ele comprou a briga, ele não foi o primeiro clube do Brasil a ter jogadores negros. Aí há uma disputa entre o Bangu e a Ponte Preta quanto a isso. Mas o Vasco, ele teve o grande mérito de, quando ele foi confrontado, ele se manteve ao lado dos jogadores da chamada origem social inferior. A resposta histórica é o maior título do Vasco, ok? Ela está acima de qualquer título esportivo, ela transcende a prática esportiva. Ela é o não do Vasco, como eu falei, ao racismo, ao preconceito social e ao antilusitanismo. Então eles disseram, não, o Vasco tem 12 atletas que são de condição social inferior. Então, para que ele seja, ele foi campeão em 1923, né, vai fazer 100 anos no ano que vem, e aí na virada de 23 para 24, ele sofre uma série de exigências, né? Queriam que ele abrisse mão de 12 atletas que eram considerados de condição social inferior, porque eram negros, semi-analfabetos ou mesmo analfabetos, eles trabalhavam em casas comerciais, enfim.
E aí é enviada uma carta para o Vasco, dizendo isso, que ele tem que abrir mão desses 12 atletas para ser aceito na nova liga que ia ser criada, né? E aí o presidente do Vasco na época, José Augusto Prestes, responde essa carta, dizendo que entre eliminar seus 12 atletas e para participar da nova liga, ele preferia, então o clube preferia, por unanimidade da diretoria, abrir mão de participar da nova liga. O Vasco acaba sendo aceito, então, na AMIA, não teve mais que eliminar seus atletas por um interesse financeiro da AMIA, porque o Vasco, embora o esporte fosse amador oficialmente, o Vasco, ele por ter esse perfil mais popular, ele era o clube que enchia os estádios. Ele se tornou o clube de maior torcida na época, né? Então, para os grandes clubes e para o futebol, enfim, era importante ter aquele clube que atraía tantos torcedores. Então, em 1925, há um acordo, o Vasco entra na AMIA, não teve que eliminar ninguém. Uma coisa que eu acho que tem que pensar aqui é que o que o Vasco fez não está no vácuo da história. Não é aleatório. Não tem um vácuo sócio-histórico, tem algo ali que está sendo colocado. Desde a década de 1860, 70, esse movimento que a gente chama de abolicionismo, ele foi crescendo, ele foi ganhando tração, ele foi avançando. E o abolicionismo não é apenas a luta pela abolição da escravatura, mas é aquele papo que a gente já tinha antes, é uma forma de lutar para garantir o usufruto de uma vida melhor. Então, o compromisso com o abolicionismo ele foi posto não só pela comunidade negra, mas teve muitas pessoas não negras que também se comprometeram com esse movimento ao longo da história. Então, quando a gente explica isso, a gente tem uma noção de que o Vasco não está fazendo uma coisa completamente aleatória e completamente na contramão de tudo. Não, tem pessoas, tem movimentos sociais, tem grupos que estão debatendo isso e jogando essa pauta, jogando ela para frente, né? Empurrando, no sentido de progredir, né? De levar para frente essa pauta. Então, o que o Vasco faz talvez seja mais uma capilarização dessa luta que já vinha transcorrendo desde as últimas décadas do século XIX. Havia sempre uma certa implicância, uma certa queixa. O Vasco é o quê? O Vasco é um clube Zé Povinho, não tem estádio. O Fluminense tem Laranjeiras, o Flamengo tinha também o seu estádio, o Botafogo tinha em Botafogo, né, General Severiano e tal. Mas o Vasco não, o Vasco jogava em estádios alugados. Então o Vasco, por exemplo, alugava as Laranjeiras para poder mandar seus jogos, né? E aí os diretores do Vasco na época se reuniram e fizeram uma grande campanha popular que hoje se chamaria de crowdfunding, naquele tempo se chamava de vaquinha. Então é uma das primeiras grandes campanhas de arrecadação popular da história do Brasil, né? Uma das primeiras grandes vaquinhas. Foi essa campanha para você comprar um terreno e construir ali o seu estádio, né? Então, o estádio do Vasco, ele, diferentemente dos outros, ele não foi construído num terreno doado pelo governo, pela prefeitura, nada disso. Ele foi comprado aquele terreno, né, onde hoje está São Januário, e graças a essa vaquinha, digamos assim, e essa vaquinha rendeu tanto que foi possível também construir o estádio. Então, a campanha popular, então era uma campanha assim, quem tivesse mais dinheiro, quem fosse sócio do clube, tivesse mais grana, botava mais. Mas se você fosse um simples motorneiro, quer dizer, alguém que trabalhava no sistema de bondes, né, que na época era muito popular, se você fosse um motorneiro e tivesse, como se fosse hoje, sei lá, R$10 para dar, valia também, então você também colaborava, né? Então essa campanha deu muito certo e aí eles conseguiram construir o estádio. Hoje a gente usa essa palavra, né? Inclusão, né? Minorias, etc. Então naquele tempo era uma afirmação de atletas que tinham valor, que eram bons atletas, que tinham dado títulos e boas vitórias importantes ao Vasco. Então, o Vasco valorizou esses atletas, né? Se valorizou também, claro, como instituição, né? Mas valorizou aqueles atletas que tinham dado tantas glórias àquele clube em tão pouco tempo.
né? E então foi também uma grande resposta à sociedade da época, por isso que o vascaíno ama tanto São Januário. Quando ele chega na primeira divisão com atletas negros, pobres, etc., quem gostava, quem tinha curiosidade de ir a um jogo de futebol, mas não ia porque achava que era uma coisa só de rico, de repente vê um time que tinha pessoas mais parecidas com elas próprias e que esse time começou a ganhar, começou a ter sucesso. Então, esse time começou a atrair mais gente ainda e um público diferente. Não era público, vamos dizer, mais elitizado, era um público popular. São Januário, ele é fruto dessa briga, dessa luta do Vasco para que todos os seus jogadores pudessem atuar. Ele também, assim como a resposta histórica, materializa a luta do Vasco contra os preconceitos, né? E o Vasco já começa, os dirigentes do Vasco já começam a discutir a criação do estádio em 1924, já em 1924. Em 1925 ele compra o terreno, em 1926 ele inicia as obras e um pouco mais de 10 meses, em 21 de abril de 1927, ele dá ao Brasil o maior estádio da América do Sul, construído com o dinheiro dos torcedores, dos sócios, dos dirigentes do Vasco. Foram 3 políticas principais para a construção de São Januário. O lançamento de debêntures no mercado, títulos de crédito ao portador. A famosa campanha dos 10 mil, que era alcançar 10 mil sócios, o Vasco ultrapassa isso. Ele retira a obrigatoriedade da joia, então as pessoas entravam como sócios diretamente no Vasco, começavam a pagar mensalidade. E o Vasco ultrapassa o número de 10 mil sócios. E a terceira forma de angariar recursos foi através de doações, né? E aí leia-se doações de dirigentes abastados, por exemplo, Antônio de Almeida Pinho era dono da Fundição Progresso, doou muito aço para a construção do estádio. Raul da Silva Campos um português bem sucedido no comércio do Rio de Janeiro, veio para cá, um imigrante, construiu a sua vida aqui, sua vida financeira aqui no Rio de Janeiro. Ele é importantíssimo para a história do Vasco, foi ele um dos principais, se não o principal, na verdade, né, responsável pela inserção do futebol no clube. Foi ele que enxergou que o futuro estava no futebol e não mais no remo, para que o Vasco crescesse como instituição, né? Ele doou também muito dinheiro para a construção do estádio, mas a base associativa do Vasco era mesmo formado por estratos médios e baixos da sociedade, imigrantes portugueses que trabalhavam no comércio, brasileiros também, muitos deles também no comércio. E essa base associativa vai doar muito dinheiro para a construção do estádio, Estádio Vasco da Gama, popularmente conhecido como Estádio São Januário. Sim, pode ser considerada a Casa do Povo, mas se houver alguma visão assim de alguém falar assim, vai ser uma visão do Vasco, vascaíno, então tudo bem, é a Casa do Povo vascaíno. No Centro de Memória a gente tem um lema que é: o Vasco é do tamanho da sua história. Então, independentemente do momento esportivo, o tamanho do Vasco não diminui, é o tamanho da história dele, do que a instituição construiu ao longo desses mais de 100 anos de história. Como bem você falou, é um clube de massas, e essa massa de vascaínos e vascaínas tem orgulho de torcer pelo Vasco. Claro que o futebol interfere, mas tem orgulho pela história do clube, a história do Vasco, que a gente pode contar desde o remo e depois passando para o futebol e também as conquistas em outros esportes, mas no remo e no futebol, a história do Vasco, a sua política de assimilação, a sua busca de inserir estratos excluídos da sociedade, ela o difere dos outros clubes co-irmãos, especialmente
os da cidade do Rio de Janeiro. Então, o torcedor vascaíno, ele claro, é apaixonado pelo futebol, na sua maioria, ele quer ver um Vasco vitorioso no futebol, mas eu acredito que o amor dele não é somente o Vasco do futebol, mas é o Vasco de uma forma geral. O torcedor vascaíno, ele enxerga o estádio e o seu entorno também, a gente vê isso, jogo após jogo, como a sua casa. Talvez não a segunda, a primeira mesmo, assim. Porque as pessoas, isso a gente acompanha nas redes sociais, a gente conversa com as pessoas, com os vascaínos e vascaínas, a gente vê que a vida deles, né, gira em torno de jogos do Vasco, vamos dizer assim, né? Então eles ficam calculando, não, esse dia tal tem jogo de São Januário, se organizam, todas as suas tarefas estão organizadas, já posso ir para Barreira, já posso ir para São Januário. Então, o São Januário, ele é vamos dizer assim, um porto seguro para o vascaíno, como um local que ele enxerga sendo a sua casa, sendo seu. Ou seja, eu posso perder tudo, mas eu continuo tendo ali São Januário. São Januário é meu, eu construí, é ali que o meu Vasco joga, é ali em que eu choro, eu rio, eu abraço os meus amigos, as minhas amigas, em que eu me sociabilizo. Mas a origem do Vasco, a história do Vasco, sempre foi popular. Entendeu? A diferença do Vasco para outros clubes é essa, que ele nunca teve, na sua história, um momento em que ele tivesse negado ou traído essa popularidade. Ele nunca teve um momento em que ele caiu para o lado, vamos dizer, vamos nos elitizar por tal ou tal motivo. Não, ele sempre manteve a sua popularidade. A sociedade brasileira, ela se nega a reconhecer o seu racismo, né? Que, na verdade, como a gente tem a comparação com o caso norte-americano, a gente entende que a gente não passou por racismo. Que a comparação é sempre essa. Não, lá teve racismo, lá os negros não puderam muita coisa. E aqui não, aqui, eu tenho amigos negros, as pessoas convivem umas com as outras e tal. Tem até um fenômeno curioso, né? Há muitos anos atrás aí, esses órgãos internacionais e tal, a Unesco, essa galera toda, veio fazer uma pesquisa no Brasil para identificar por que o Brasil era um país com democracia racial. Essa era a premissa, o Brasil é um país com democracia racial e nós queremos entender o que leva o Brasil a ter essa democracia racial. A pesquisa foi feita e a conclusão foi que não. Então, assim, eles voltaram atrás, olha, a gente errou a premissa. A gente pressupôs uma coisa que, diante da investigação, não se mostrou verdadeira. Então, o brasileiro ele tem uma ilusão de um país hiperdemocrático que tem. Mas a gente vê que não é bem assim. Então a comunidade negra sofreu bastante, né? E ainda sofre. Então o futebol, que é uma instituição tão central para a vida do brasileiro, dialogar, comunicar sobre isso acaba sendo importante. É uma forma de provocar reflexão sobre a questão negra e sobre o futuro do Brasil. E eu acho que nesse sentido, várias coisas somam, né? Claro, eu como educador vou pensar, vocês passaram aqui pela escola, viram aí vários cartazes de um trabalho que eu faço com os alunos com relação a questões afro-brasileiras, a população negra, a África e tal. Isso tem o seu lugar, também tem políticas públicas de outra natureza e também tem um lugar para o esporte. O esporte que é tão consumido pelo brasileiro médio, acaba sendo um lugar também de educação, de instrução. Quem vê o esporte só como lúdico, não entende o significado do esporte na vida do brasileiro e na vida da população de modo geral. Porque impacta mesmo, dá significado para a vida, né? Dá sentidos, orienta, instrui. Então o Vasco e outros clubes, quando assumem essa pauta, estão colocando ela em evidência e, obviamente, dando espaço para uma reflexão fundamental. É claro que, como em qualquer cenário, também existe uma dimensão mercadológica, não dá para se negar isso. Uma coisa convive com a outra, né? Faz parte, mas ainda assim não dá para se negar a importância de ações dessa natureza. Eu costumo sempre dizer que o Vasco, o vascaíno, a vascaína, a gente não pode cair na nostalgia, né? O Vasco foi o primeiro clube a ter jogadores a ser campeão com jogadores de camadas populares. O Vasco tem uma linda história desde o Remo, que é o que a gente está falando aqui. Ok, tem que ser falado, tem que ser enaltecido, sempre. Mas e o hoje? Né? O racismo não acabou, o preconceito social não.
O antilusitanismo ainda fica disfarçado em piadas de português, contra portugueses e tal, mas a homofobia, a transfobia, são preconceitos que estão muito vivos, né, junto com o racismo, preconceito social em nossa sociedade ainda. Então, para o Vasco se manter como um agente na luta contra esses preconceitos, né, na luta por uma sociedade mais igualitária, justa, ele precisa fazer ações, né, para além de ações pontuais, que é o que o clube vem fazendo. Para o Vasco continuar sendo um agente, se portar como um agente na luta contra esses preconceitos, contra o racismo, o preconceito social, a homofobia, a transfobia na contemporaneidade, o Vasco precisa agir, precisa atuar nesse sentido. E ele vem fazendo. E agora com o apoio massivo da sua torcida, que vem dando demonstrações de que está nesse engajamento, na luta aí por uma sociedade mais justa, mais igualitária. Tivemos esse ano a assinatura de um compromisso, né, contra esses preconceitos, contra a homofobia, contra a transfobia, por parte das grandes torcidas do Vasco, as grandes torcidas organizadas, as maiores. Esse documento está ao lado da resposta histórica, lá no Centro de Memória, porque ele é gigante. É a torcida do Vasco, através das suas principais torcidas organizadas, dizendo: estamos ao lado do clube nessa luta.